Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e com todos aqueles que ouvirem esta mensagem que estamos trazendo nesta oportunidade. Quero convidá-los para refletirmos sobre um tema que, embora constante nas nossas vidas, no momento em como este que estamos vivendo, ele vem mais à tona, por várias razões. Uma das quais é porque temos mais tempo para pensarmos, para refletirmos sobre a vida. E esta preocupação vem à tona, que é a solicitude pela vida, ou seja, as preocupações com o futuro. Embora nós não devamos nos preocupar, porque sabemos que Deus está no controle de tudo, mas às vezes inconscientemente a gente tem aquela ansiedade. Mas eu quero convidá-los para lermos um texto na Palavra de Deus e refletirmos sobre isso, sobre a solicitude pela nossa vida. O texto está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, versículo 22 até o versículo 26. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 26. Esse texto está inserido num contexto maior, onde Jesus censura os escribas e fariseus. E nesse trecho das suas palavras, sua mensagem, registrada por Lucas, ele fala sobre a solicitude pela nossa vida. Diz o texto sagrado: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela nossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeira, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus diz nesse texto: não estejais apreensivos pela vossa vida. Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir as suas necessidades materiais futuras. E isso é necessário, é recomendável, é indispensável que nós tenhamos preocupações com o nosso futuro em relação às coisas materiais. Mas o que Jesus realmente aqui reprova nessas palavras é a ansiedade ou aquela preocupação angustiosa da pessoa. Por quê? Se tivermos essa preocupação angustiosa, essa ansiedade, estaremos revelando que temos falta de fé no cuidado e no amor paternal de Deus por nós. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus nos ordena, nesta palavra, para não andarmos preocupados. Mas como podemos evitar isto? A preocupação, às vezes, é até condicional. Diante de certas situações, diante do mundo que nós vivemos, da sociedade que estamos vivenciando, a preocupação, no momento como esse que estamos vivendo, é até condicional. A gente, inconsciente, fica preocupado. Mas podemos evitar, ou devemos evitar, a ansiedade excessiva, a preocupação excessiva. E somente a fé é que pode nos livrar da ansiedade excessiva. Mas antes que possamos aprender com esta meditação a confiar que Deus está no controle de todas as circunstâncias da nossa vida, eu quero convidá-los a juntos respondermos 4 perguntas. Essas 4 perguntas irão nos ajudar a confiarmos que Deus realmente está no controle. A primeira pergunta que devemos fazer a nós mesmos: Deus realmente está no controle? Segunda pergunta: quanto controle Ele tem? Terceira pergunta:
Se ele não tiver o controle completo, então quem ou o que o tem? E quarta pergunta: como posso aprender a confiar que Deus está no controle e descansar nisso? Esse termo descansar não é muito usado entre nós, mas essa versão que nós vemos da Bíblia diz. Esse termo é bastante usado no Nordeste do país. Descansar quer dizer ficar despreocupado, ficar tranquilo, confiante, não ter preocupações. Vamos então tentarmos responder estas 4 perguntas para aprendermos, segundo essa mensagem de Jesus, a confiarmos que Deus realmente está no controle. Primeira pergunta: Deus realmente está no controle? Este conceito do controle de Deus, sobretudo, é chamado de soberania de Deus. E nada nos dá assim mais força e confiança como uma compreensão real da soberania de Deus em nossas vidas. Se nós formos procurar uma definição para a soberania de Deus, nós encontraremos que é o seu completo e total controle independente sobre cada criatura, sobre cada evento, sobre cada circunstância e em qualquer momento da história. E esse controle absoluto de Deus não está sujeito a ninguém, nem influenciado por ninguém. É absolutamente independente. Deus faz o que deseja, o que Ele deseja, o que Ele quiser, sempre que Ele quiser. Deus está no controle completo de cada molécula no universo e em cada momento. E tudo que acontece é causado ou permitido por Deus e para os seus propósitos, que são perfeitos. Quando nós vemos Isaías, capítulo 14, versículo 24, encontramos: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Deduzimos dessa palavra de Isaías que nada é aleatório ou vem por acaso, especialmente na vida dos crentes, porque daqueles que creem que Deus está no controle de tudo. Por quê? Deus determinou tudo. Isto significa que Deus resolveu deliberadamente fazer algo nas nossas vidas. E Deus resolveu fazer o que faz e nada e ninguém poderá ser um atrapalho nos propósitos de Deus. Pois Isaías, no capítulo 46, versículo 10, ele diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Este é o Deus que nós conhecemos, o nosso Deus poderoso, decidido, que tem o controle de tudo. E isso deve nos proporcionar um grande conforto e ajuda a aliviar os nossos medos. Então, quando vier a preocupação, a ansiedade excessiva, vamos responder a esta pergunta: Deus realmente está no controle? A segunda pergunta: se Deus está realmente no controle, quanto controle Ele tem? Ou, mais exatamente, quanto Deus tem de controle sobre as nossas vidas? A soberania total de Deus sobre toda a criação contradiz diretamente a filosofia do teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? O teísmo aberto afirma que Deus não sabe o que acontecerá no futuro, mais do que qualquer um de nós. E, assim, Deus deve estar constantemente mudando seus planos e reagindo ao que as criaturas pecaminosas fazem quando exercem o seu livre-arbítrio. Veja que nós temos um livre-arbítrio. E o teísmo aberto diz isso, que Deus está constantemente mudando os seus planos, reagindo às nossas atitudes. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina.
Não é isso que a Bíblia diz. Deus não está descobrindo o que acontecerá à medida que os eventos vão se desenrolando. Muito pelo contrário, Ele está continuamente e ativamente executando as coisas, todas as coisas, e em todo e qualquer momento. Pensar que Deus precisa de nossa cooperação ou da nossa ajuda, ou do exercício do nosso livre-arbítrio para realizar os seus planos, nos coloca no controle sobre Ele. O que nos tornaria Deus? Já ouvimos essa pergunta antes. Quantas vezes já ouvimos isso antes? Isso é uma repetição da mesma mentira de Satanás lá no Jardim do Éden. Nós encontramos no capítulo 3 de Gênesis, quando Satanás diz assim a Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O nosso livre-arbítrio só é livre na medida em que Deus nos permite essa liberdade, e nada mais além disso. Daniel, capítulo 4, versículo 35, registra: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, e nem lhe dizer: que fazes? O livre-arbítrio de ninguém supera a soberania de Deus. Refletindo, recapitulando, Deus realmente está no controle? E se Ele está no controle, quanto de controle Ele tem sobre as nossas vidas? Estejamos cientes disso, que Deus tem todo o controle, e o nosso livre-arbítrio, embora Ele tenha nos concedido esse privilégio de termos o livre-arbítrio, não somos marionetes na mão de Deus, mas temos o livre-arbítrio. Esse nosso livre-arbítrio, em hipótese alguma, interfere na soberania de Deus. Terceira pergunta: e se Deus não tiver o controle completo, então quem terá? Algumas pessoas acham muito atraente pensar que Satanás tem um controle sobre uma certa quantidade da vida, que Deus está constantemente revisando os seus planos para acomodar os truques de Satanás. E quando nós vemos o livro de Jó, é uma ilustração bem clara de quem tem o poder soberano e quem não tem. Nós sabemos dos relatos do livro de Jó que Satanás veio a Deus e ele de fato disse: Jó apenas o serve porque você o protege. Foi o que Satanás disse a Deus. Então Deus deu a Satanás permissão para fazer algumas coisas a Jó. Veja bem, Deus permitiu que Satanás fizesse algumas coisas, provocasse alguns males, dissabores a Jó, e nada mais além disso. Quando nós lemos o livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 22, nós vemos isso. E Satanás poderia fazer mais do que isso? Claro que não. Porque Deus tem o controle sobre Satanás e os seus demônios, que tentam frustrar os planos de Deus. Satanás sabia lá do Antigo Testamento que o plano de Deus era que Jesus viesse à Terra, que fosse traído, crucificado, ressuscitado e salvasse milhões e milhões e milhares de pessoas, e que se houvesse alguma forma de Satanás evitar que isso acontecesse, claro que ele teria feito. Se apenas uma das centenas de profecias do Antigo Testamento sobre o Messias pudesse ter sido levada por Satanás a não acontecer, ou seja, pudesse ter sido frustrada por Satanás, tudo teria sido desmoronado. O plano de Deus teria sido desmoronado para a salvação da humanidade. Mas o número de decisões por Jesus, independentes, tomadas no livre-arbítrio por milhares de pessoas, foram projetadas por Deus para concretizar o seu plano exatamente do jeito que Ele havia planejado desde o início, desde o princípio. E Satanás não podia fazer nada a respeito. Jesus foi entregue
pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E nenhuma ação dos romanos, dos fariseus, de Judas ou de qualquer outra pessoa atrapalhou o plano de Deus de se desdobrar exatamente como ele determinara antes da fundação do mundo. Lá no capítulo 1 de Efésios nós lemos que diz que nós somos escolhidos nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado. Nós já estávamos na mente de Deus para sermos salvos pela fé em Cristo. Isso significa que Deus uniu a rebelião de Satanás, o pecado de Adão e Eva, a queda da raça humana e a morte e crucificação de Cristo. Todos esses acontecimentos que aparentemente terríveis, Deus uniu para nos salvar antes de nos criar. Deus já tinha o plano previamente estabelecido. E aqui é um exemplo perfeito de Deus trabalhando todas as coisas para sempre. Conforme nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Esse Deus ilimitado em poder, incomparável em majestade que não pode ser frustrado por nada fora de si mesmo. É o nosso Deus que está no controle total de todas as circunstâncias, causando ou permitindo-lhes para que os seus propósitos, bons propósitos, os seus planos se cumpram exatamente como Deus ordenou. Então Deus realmente tem o controle completo. Deus tem o controle completo sobre as nossas vidas em todos os tempos e em qualquer circunstância. Finalizando a nossa reflexão, a quarta pergunta: como posso então aprender a confiar que Deus está no controle e ficar tranquilo, em paz e segurança? Ou seja, como diz o texto sagrado, descansar nisso. Nós vemos em Êxodo, no capítulo 33, versículo 14, quando Moisés, que tinha essa liberdade de falar diretamente com Deus, ele roga a Deus a sua presença. E lá no versículo 14, do capítulo 33 de Êxodo, diz assim: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Que alegria, que segurança que Moisés sentiu diante daquela missão que ele tinha que realizar, de levar o povo a conquistar a terra prometida. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. É assim que nós podemos aprender que Deus está no controle. Temos essa consciência, essa convicção, essa certeza de que Deus está conosco. Então, a única maneira de confiar no controle soberano de Deus e descansar nele é conhecendo-o. Moisés tinha intimidade com Deus, Moisés conhecia Deus. Então nós precisamos conhecer os seus atributos, saber o que ele fez no passado, porque isso cria confiança no Senhor. Daniel, no capítulo 11, versículo 32, diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então nós precisamos conhecer o nosso Deus. Imagine esse tipo de poder nas mãos de um Deus maligno e injusto, ou um Deus que realmente não se preocupa conosco. No entanto, nós podemos nos regozijar, nos alegrar com a soberania do nosso Deus, porque a sua soberania é ofuscada pela sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua fidelidade, a sua santidade. Nós não podemos confiar em alguém que não conhecemos. Você confiaria em alguém que você não conhece? Você confia em alguém que você conhece. E só existe uma maneira, uma única maneira de nós conhecermos a Deus. E qual é essa maneira? É através da sua palavra. Jesus diz que são elas, as Escrituras, que de mim testificam. A única maneira de conhecermos a Deus e termos essa confiança de que realmente Ele está no controle de tudo, independente das circunstâncias, do momento que estejamos vivendo, é conhecendo e
para conhecê-lo é só através da sua palavra. Não existe uma fórmula mágica para nos fazer gigantes espirituais, embora muitos tenham pregoado fórmulas mágicas por aí, mas não existe. Não existe nenhuma oração mística para que possamos executá-la ou orar 3 vezes ao dia e nos amadurecer, construir a nossa fé e nos tornar forte. Existe apenas a Bíblia, a única fonte de poder que mudará as nossas vidas de dentro para fora. Agora, para conhecer a Bíblia, além da oração, a iluminação do Espírito Santo, é preciso esforço, um esforço diligente e cotidiano, todos os dias, para conhecermos o Deus que controla tudo. Precisamos estudar a sua palavra, ler a sua palavra, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Da mesma forma que nós precisamos do nosso alimento diário para a nossa manutenção desse corpo físico, nós precisamos do alimento da palavra de Deus, que é a leitura, o estudo, que é o alimento para a nossa vida espiritual. É através da direção, da iluminação do Espírito Santo que nós conhecemos esse Deus poderoso, maravilhoso, misericordioso, amoroso, que tem o controle sobre tudo e sobre todas as coisas, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Aprendamos que Deus está no controle, lendo a sua palavra, estudando a sua palavra. Jesus, dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, ele diz que enviaria outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. E Jesus diz ainda que enviaria esse outro Consolador e ele nos faz lembrar de tudo quanto Jesus tem dito. Então veja, que o Espírito Santo tem um compromisso com aquele que estuda a palavra de Deus, com aquele que lê, medita na palavra de Deus. Eu lhe pergunto, você consegue lembrar de alguma coisa que você nunca tenha visto? Então é necessário nós vermos, lermos, estudarmos a palavra de Deus, porque daí o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo quanto Jesus tem nos dito. E quando nós lembramos de tudo quanto Jesus tem nos dito, nós temos essa consciência, essa convicção, aprendemos a confiar no Senhor e descansar de que Deus está no controle de tudo. Portanto, meus prezados irmãos e amigos que estão ouvindo essa mensagem, vamos estudar a palavra de Deus, vamos nos alimentar dessa palavra e deixarmos que ela cubra as nossas mentes, os nossos corações, e desta forma a soberania de Deus se tornará clara para nós. E nós nos alegraremos, porque conheceremos intimamente e confiaremos completamente no Deus que controla todas as coisas para a sua finalidade perfeita. Então só há uma forma de aprendermos a confiar de que Deus está no controle de tudo e descansar nisso, é estudando a sua palavra. Lembremos das palavras do profeta Oséias no capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Somente desta forma nós vamos aprender a confiarmos totalmente que o Senhor está no controle de tudo. Deus os abençoe.